Como mudar hábitos antigos e adotar novos? Como você pode desenvolver hábitos mais saudáveis e produtivos? Como criar hábitos que duram? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Marilis, sou psicóloga. Existe algo chamado a lei do menor esforço. Esse é um princípio estudado na psicologia, na biologia, na física. E essa lei do menor esforço significa que os organismos, as pessoas e os animais buscam realizar ações com o menor esforço possível. Se podemos obter um resultado de forma que não gastemos, não desperdicemos tanta energia, nós vamos preferir esse comportamento, esse hábito, do que um outro que vai fazer com que eu despenda mais energia. Há muito tempo atrás isso era muito razoável e útil, porque entre percorrermos uma distância muito grande para se chegar a algum lugar, ou uma plantação, ou arrumar alimento, nós preferiríamos escolher um caminho que fosse mais curto, um atalho, ao invés de passar tanto tempo até chegar nesse lugar, né, para encontrar o alimento que fosse. Todos os organismos tendem a fazer aquilo que é mais simples, mais fácil. Hoje em dia, nós utilizamos a lei do menor esforço, nós fazemos o menor esforço possível, mas não porque precisamos disso para sobreviver. Quando, por exemplo, eu assisto um filme, quando nós passamos tempo na internet, isso são maneiras de poupar energia. Entre, por exemplo, a pessoa sair para sociabilizar, muitas pessoas hoje preferem ficar em casa e se comunicar pelo WhatsApp. Quando a gente recebia uma visita, a gente tinha que preparar um prato, ir no supermercado, comprar os ingredientes, preparar o prato e servir para as nossas visitas. Ou nós precisávamos ir ao encontro dessas pessoas. Eu estou falando no passado, claro que isso ainda acontece, mas parece que hoje muitas pessoas preferem ficar em casa, confortáveis, do que desperdiçar energia indo ao encontro das pessoas. Elas escolhem fazer esse menor esforço, que é sociabilizar através das redes sociais. E aí, claro, eu não estou aqui falando o que é bom e o que é ruim, mas se a gente parar para pensar, uma coisa é a gente usar a lei do menor esforço por razões de sobrevivência. A outra é quando o nosso cérebro, que entende como sobreviver, como necessidade de fazer menos esforço, não ter de se esforçar para nada. São coisas um tanto quanto diferentes, mas é o mesmo princípio que se aplica nesse caso. E sobre adotar hábitos mais saudáveis, hábitos mais produtivos, hábitos que duram, para isso, eu vou explicar antes só o que significa hábitos de ação e hábitos comportamentais ou complexos. Então, um hábito de ação ou organização e hábitos comportamentais ou complexos existe uma pequena diferença. Um hábito de ação é aquele que é automático, é aquele que é feito muito rapidamente. São o que eu chamaria de micro-rituais. Então, os hábitos de ação acontecem em questões de segundos, ou às vezes não mais que 2 minutos. Quando nós acordamos, nós escovamos o dente. Então, é um hábito que nós podemos iniciar em menos de 1 minuto. E ele pode durar ali um pouco mais de 2 minutos, mas é algo que nós fazemos automaticamente. Hoje é muito comum as pessoas, quando acordam, pegarem imediatamente no celular para checar as redes sociais. Esse se tornou um hábito automático para essas pessoas. Então, o hábito automático é aquele que eu faço rapidamente, sem que eu me dê conta. Por exemplo, pentear o cabelo é um hábito de ação, é um hábito automático. Eu posso pentear o cabelo. O hábito de ação antecede o hábito comportamental.
Então, quando eu penteio o cabelo, logo a seguir eu saio, eu vou para a rua, eu vou me encontrar com amigos, eu saio para um compromisso. Então, pentear o cabelo é um hábito automático, se tornou algo que eu faça sem pensar, sem até me dar conta. Antes de sair, eu penteio o meu cabelo. Eu não faço isso quando eu acordo, eu não faço isso mais tarde, antes de dormir, mas sempre antes de sair, por exemplo. Então, esse é um hábito. Claro que eu posso me pentear quando eu acordo, eu posso pentear mais tarde, mas não vai ser algo que eu sempre faça ao acordar, mas que eu muito frequentemente, ou quase sempre faço antes de sair de casa. Esse é um exemplo de hábito automático, assim como outros que eu mencionei. Escovar o dente, pegar no celular assim que acorda. O hábito comportamental, são hábitos mais complexos, é aquele que eu executo a seguir ao hábito de ação. Por exemplo, quando eu saio para um compromisso de trabalho, eu pego o meu carro, dirijo até a empresa e lá eu me encontro com os meus colegas, eu tenho minha mesa de trabalho. Então, o fato de eu sair de casa, dirigir, entrar na empresa, encontrar as pessoas e cumprimentar, esse é um hábito mais complexo. Demanda que eu execute várias ações a seguir, uma da outra, após a outra, ou seja, demanda que eu realize várias ações em sequência. Por exemplo, quando eu me exercito, então as pessoas falam, quero ter o hábito de fazer atividades físicas todos os dias. Então, esse pode ser um hábito complexo, porque exige que eu execute ações em sequência e demanda muito mais de 2 minutos. Quando eu tenho que trocar de roupa, eu preciso me preparar para sair, arrumar minha mochila, dirigir até a academia ou andar até a academia, e quando eu chego lá, eu realizo as atividades físicas. Depois eu tomo banho e volto para casa. Então esse é um hábito muito mais complexo. Essa diferença é importante vocês saberem. E aqui eu vou dar dicas que você pode fazer para tornar os seus hábitos mais duradouros, que você possa desenvolver hábitos mais saudáveis e produtivos e adotar esses hábitos mais saudáveis e deixar hábitos antigos. A primeira dica é: torne as tarefas fáceis de realizar. Realize micro-rituais. Exemplo: quando eu acordo, eu faço a minha cama. Isso demanda menos de 2 minutos. Toda vez que eu faço alguma ação de forma rápida, ela se torna automática. Então, você precisa identificar, você precisa enumerar alguns pequenos hábitos. Existe até no livro do James Clear, Hábitos Anatômicos, ele menciona uma regra de 2 minutos, no qual eu preciso executar uma ação nesse breve período de tempo, de forma a automatizá-lo. Então, a minha sugestão é que você vai fazer uma lista de pequenos micro-rituais que antecedam um hábito mais complexo que você queira fazer. E eu vou falar aqui uma coisa um pouco pessoal. Eu tenho muitos bons hábitos, eu consigo ter uma rotina e cumprir com as minhas tarefas na maior parte dos dias. Mas eu tenho uma dificuldade. A minha dificuldade, às vezes, é limpar a casa. Não porque eu não acho que é importante limpar a casa, mas vamos dizer que numa lista de prioridades, eu sempre vou achar que é mais importante ler, estudar, escrever, cozinhar e lá no final da lista limpar a casa. E mandatória seria, obrigatória, lavar a louça, porque não tem como fugir disso, porque se eu não lavo a louça, então também é uma prioridade. Mas arrumar, limpar a casa, acaba ficando no final na minha lista. Então eu queria muito automatizar esse comportamento. Eu me planejei, eu escrevi, e aqui escrever é fundamental. Escrevi, fiz um acordo comigo mesma. Eu fiz o seguinte: para lidar
com essa tarefa que era importante de ser realizada, que é limpar a casa, é importante. E eu tenho uma menina pequena, crianças se jogam no chão, gostam de rolar no chão, e eu acho que elas estão certas, elas estão brincando. Cabe a nós adultos deixar a casa organizada quando nós temos uma criança pequena, e uma criança muito pequena que gosta de brincar no chão. Então, eu adotei o seguinte hábito, e isso é importante, observa. Eu buscava na despensa um rodo e um pano de chão. Toda vez que eu estava estudando ou lendo um livro, eu buscava o rodo e o pano de chão. E só isso. Não levava mais do que 1 minuto. E eu deixava próximo a mim. Então eu fazia contato visual com o rodo e com o pano de chão. Mais nada. Não colocava nem balde do lado. Era só isso. Quando você começar a adotar micro-rituais, você precisa anotar. Você precisa declarar o que você vai fazer, né? Então você precisa deixar claro. A primeira coisa que eu planejei como micro ritual era isso, só isso. Eu não precisava limpar nada. Porque se eu o fizesse, aí não seria um micro ritual, seria o objetivo que eu queria alcançar, que era passar pano na casa. A princípio, para começar, para passar pano, deixar a casa limpa, né? O chão limpo. Bom, depois disso, eu comecei a rapidamente, quando nos meus intervalos das minhas leituras, molhava o pano com água e vinagre e passava na casa inteira. Na primeira vez, eu passei na cozinha, na sala e no banheiro. Eu comecei assim, sem muitas cobranças, mas eu já estava executando um hábito mais complexo, um hábito comportamental, que era o meu objetivo. Então você precisa identificar quais objetivos você quer alcançar. Então quando você escreve, você precisa colocar o seu objetivo. O meu objetivo é ter uma casa limpa, é deixar o chão da casa limpo. Então qual é o seu objetivo? E depois de identificado esse objetivo, você vai enumerar pelo menos 1 ou 2 breves rituais que se tornarão automáticos. Serão lembretes do que você precisa fazer a seguir. Fazendo isso, a princípio, eu limpei a cozinha, a sala, o banheiro, depois eu já estava limpando a casa inteira, passando pano na casa toda em menos de 10 minutos. Era um intervalo da minha leitura, então não me tomava mais do que ali 15 minutos. Era algo bem mais rápido, bem mais breve, mas ainda era um comportamento mais complexo e eu atingi o meu objetivo. Outros exemplos de micro hábitos: fazer a cama logo ao acordar. Se você é uma pessoa que gosta de ter a casa organizada, você não precisa acordar pela manhã achando que você tem que organizar a casa inteira, ou que você tem que sair de casa, a casa está organizada, chegar em casa, a casa está organizada. Porque você vai ficar no plano das ideias, de querer fazer alguma coisa e não conseguir fazer essa coisa. Então, quando você pensa em ter a casa organizada, esse é o seu objetivo, esse é o comportamento complexo que você quer atingir. Outra coisa, arrumar a mochila na véspera de uma aula, ou arrumar a bolsa na véspera de um compromisso. Algo que eu sempre falhei muito, uma boa parte da minha juventude, achando que eu estava desperdiçando tempo, enquanto na realidade eu estaria economizando tempo e saúde mental. Eu acordava, eu queria reunir tudo que eu tinha que levar para a aula, mesmo o lanche, e sair. Eu saía esbaforida, saía estressada, e aquilo me deixava amanhã, ou parte do meu dia, ansiosa, porque se você hiperventila e você sai correndo para fazer tudo que você deveria ter feito em questões de minutos, com calma, e aquilo ali causa uma reação, um impacto, reverbera, né, digamos assim, impacta depois na forma como você se sente. Eu achava que arrumar a mochila ou a bolsa na véspera
era perda de tempo, eu preferia ficar assistindo filme, descansar, mas demorou um pouco para eu fazer essa associação. E sempre eu esquecia alguma coisa, um lanche, um caderno, então aquilo era muito ruim. O meu objetivo poderia, se eu tivesse essa clareza mental, era ter percebido que o meu objetivo seria ter um dia mais tranquilo, conseguir prestar mais atenção na aula. O micro ritual que eu poderia executar era, na noite anterior, deixar a minha mochila preparada. O segundo ajuste é: elimine os obstáculos. A ideia principal é: torne a tudo mais fácil. A lei do menor esforço. Então, para que isso aconteça, é preciso que você elimine os obstáculos. Há algum tempo atrás, eu morei no Canadá. Morei no Canadá por 3 anos. Nos dois últimos anos em que eu estive lá, eu fiz o college. E nessa ocasião, eu me senti muito sobrecarregada. Aquilo impactou na minha saúde física. Eu estava com o rosto tomado de espinhas. Eu fiquei com uma pele acneica, bem depois dos 30 anos de idade. E aquilo ali me deixava muito chateada, porque quem é que quer ficar com a pele cheia de acne? Acho que ninguém, ainda mais quando você já está mais velha. Quando você é mais nova, você ainda justifica, que é a adolescência, que são os hormônios, mas naquele caso, alguém me disse que o açúcar era inflamatório. E na minha casa tinha sempre sacos de açúcar, potes de açúcar e garrafas de adoçantes, como xarope de milho e outros tipos de adoçantes. Agave, enfim, sempre tinha muito açúcar. E eu consumia muito açúcar, numa quantidade exorbitante. Eu comia, e ainda hoje eu gosto muito de banana amassada, que é um hábito ou uma prática que eu trago da infância. Eu gosto muito. E eu gosto dessa banana amassada bem doce, com granola. Eu carregava no açúcar. Bom, quando me disseram que o açúcar era inflamatório, eu não fazia ideia disso, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ter um tratamento de choque, porque eu estava literalmente viciada em açúcar, como muitas pessoas estão e nem sequer se dão conta. O que eu fiz? Eu eliminei os obstáculos. Eu parei de comprar açúcar. Eu ficava períodos sem consumir açúcar. Meu objetivo no início não era ficar sem açúcar, não era deixar de adoçar nada, mas esse tratamento de choque, quando eu eliminei os obstáculos, eu consegui ficar por um longo período de tempo, aprender a viver a vida sem açúcar. E isso me leva para o terceiro ajuste, que são pequenos. E isso me leva para o terceiro ajuste, que são pequenos incentivos. Nessa ocasião, quais foram os meus pequenos incentivos? É que eu comecei a pesquisar formas de adoçar a comida ou coisas doces que eu poderia consumir que não fossem prejudiciais à minha saúde. Então foi aí que eu descobri as frutas secas e maneiras de preparar as frutas secas em substituição ao açúcar. E também, a fruta seca por si só é algo saboroso. Então, às vezes eu comprava um saquinho de fruta seca. Quando eu estava muito sedenta por comer algo doce, eu consumia passas claras, ameixas. Outra coisa também que foi um incentivo, que foi uma recompensa, foi o fato de aprender receitas novas. Então, eu acabei entrando ali numa pegada, digamos assim, acabei me interessando por aprender receitas. E aprender receitas novas foi um incentivo, uma forma de me sentir motivada. Terceiro ajuste: torne atividades obrigatórias atraentes, no qual eu posso acrescentar elementos que tornem aquela atividade
mais atraente. Por exemplo, quando eu preciso fazer anotações no meu caderno, na minha agenda, no meu diário, uma forma de me sentir estimulada é usar canetas de cores diferentes, adesivos. Quando eu preciso praticar atividade física, uma coisa que pode deixar a atividade mais atraente é quando eu encontro uma oportunidade de colocar roupas novas. Então eu vou para a academia com roupas diferentes, eu me sinto mais motivada a executar aquela tarefa, porque eu acrescento elementos que são elementos novos que fazem com que eu execute a ação de forma mais prazerosa. Quarto ajuste: prepare o ambiente para realizar ações complexas. Um exemplo: quando nós arrumamos a nossa mesa do escritório, deixamos pronta para que nós comecemos a estudar, a ler. Então, quando eu deixo tudo organizado, todos os materiais que são necessários, se eu vou escrever, eu deixo lápis, caderno, apontador, eu deixo tudo acessível e visível. Eu posso colocar elementos visuais que chamem a minha atenção e me lembrem que aquele espaço está preparado para eu iniciar a minha tarefa do dia, a minha tarefa importante do dia. Por exemplo, eu moro numa casa muito fria, moro aqui em Portugal, e a sala onde eu estou agora ela é bem ampla. Para eu falar com vocês agora, nesse momento, eu tenho um aquecedor aqui do meu lado, porque senão eu não consigo ficar mais do que 15 minutos aqui falando. Então, de manhã, eu deixo tudo preparado. Aliás, na noite anterior, eu deixo notebook, livros, cadernos, eu deixo o espaço preparado na mesa da cozinha, porque ali é menor. Se eu precisar ligar o aquecedor, vai aquecer mais rapidamente e de forma mais eficiente. Então, eu já deixo esse espaço preparado. A primeira coisa com a qual eu me deparo quando eu acordo é com a mesa da cozinha já preparada. Eu posso sentar imediatamente, começar a minha leitura. Eu posso ir no banheiro, escovar o dente e depois voltar, mas se eu vou escovar o dente, quando eu volto a mesa está lá, ou eu posso simplesmente já iniciar o meu dia estudando. Eu deixo já tudo preparado. Qual o espaço que você pode já deixar preparado para realizar o seu comportamento? Então, eu falei de 4 ajustes que podem ser realizados para que você mude seus comportamentos antigos e adote novos comportamentos, que você adote comportamentos mais produtivos e saudáveis e façam com que esses comportamentos durem. Torne qualquer tarefa desejável fácil. Realize micro-rituais. Dificulte ou elimine os obstáculos. Substitua esses obstáculos por iscas ou recompensas. Ajuste o ambiente para realizar ações complexas e, finalmente, torne as atividades atraentes. Nós conversamos sobre a lei do menor esforço e como essa lei do menor esforço pode ser aplicada na sua vida para que você consiga formar novos hábitos e manter esses hábitos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, mas seria muito importante que você também compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar com essas informações, porque quando você compartilha, o algoritmo do YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e isso faz com que a mensagem chegue para mais pessoas. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês, gostaria muito que vocês deixassem um comentário. E até o próximo vídeo. Um abraço!